Sejam bem-vindos a mais um Enquanto Conduzo. Hoje vou-vos falar talvez de um dos conceitos mais importantes e que nós devemos ter sempre mentalizados quando tentamos implementar uma melhoria, quando tentamos mudar um bocado a parte cultural de uma empresa. É um conceito que trouxe para este episódio, está relacionado com ir ao local, observar, sugerir, não é sugerir, retirar algumas notas e mais tarde então com a equipa fazer algumas sugestões que podem melhorar o nosso trabalho. Qual é o conceito que eu estou a falar? Estou a falar do Gemba Walk. A Gemba Walk não é nada mais do que ir ao terreno, ir ao local onde as coisas acontecem, onde é produzido valor e observar. Estar lá, observar, tentar garantir que há uma maior, digamos, aumento ou uma melhoria na nossa linha de produção ou no local onde nós estamos. Gemba é uma palavra japonesa, ela significa local real, lugar real, ou seja, local onde acontece. Walk é uma caminhada, digamos assim. O que é que nós podemos fazer? O Gemba, falei-vos em linha de produção, mas não é necessariamente uma linha de produção. É o local onde as coisas acontecem. Se eu for dentista, se calhar vai ser o meu consultório, o meu Gemba. Se eu trabalhar para uma repartição das finanças, vai ser o local onde as pessoas vão para ver as suas questões financeiras ou das finanças. Se eu sou um padeiro, é a minha pastelaria ou a minha padaria que é o meu Gemba. Se eu trabalho numa fábrica, é o chão de fábrica, como é óbvio. Mas nós podemos fazer aqui uma variada ligações do Gemba industrial a todas as outras situações. Não se fixem só que tudo que eu falo aqui se aplica na indústria, porque pode ser aplicado a serviços, pode ser aplicado a mil e uma coisas. Como tal, para que é que serve esta ida ao terreno para ver como é que se está a passar as coisas? Pode servir para questões de segurança. Enquanto eu estou a observar, eu posso ver onde é que há problemas que possam trazer problemas de segurança aos colaboradores. Pode servir para questões de qualidade, observar como é que está a ser o material, como é que está a ser produzido, se está a sair com os requisitos impostos pelo cliente. Pode ser feito para solucionar problemas, pode ser utilizado para aumentar a produtividade. Podemos ter também para ver as melhores práticas e implementar no resto da fábrica. Nós, quando vamos ao Gemba, podemos ter aqui uma série de situações que realmente vai nos ajudar na empresa. Por norma, nós, quando vamos ao Gemba, existem 3 elementos que são fundamentais. Um deles é o Genchi Genbutsu, também é uma palavra japonesa, e que diz vai e observe. Há traduções que diz vai e veja, e eu gosto mais de utilizar o observe. Porquê? Eu quando associo o veja, associo a utilizar os olhos, a usar o sentido dos olhos. Quando eu falo em observar, eu já associo muitos mais sentidos. É observar com os olhos, observar com os ouvidos, ruídos que não sejam naturais, que sejam fora do normal no local, cheirar, ou seja, usar o olfato, cheiros de queimado, cheiros que não são naturais, também devem ser um sinal de aviso, tocar com as mãos, sentir vibrações. Há uma série de coisas que podem ser utilizadas, não só os olhos, mas nós temos 5 sentidos. Só não vos peço para usar o gosto, para não andarem a lamber as máquinas, porque sinceramente não é higiênico, nem faz sentido, mas usem os outros 4 sentidos, não se fiquem só pelo observar. Outro dos conceitos que nós temos aqui é: faça as perguntas, ou o que é que eu quero dizer com isto? Ouça mais do que falo.
aqui nós devemos pensar, ok, eu vou para lá, não é para eu estar a falar, dizer como é que deve ser feito ou apontar críticas, não. Eu vou para lá para fazer perguntas para perceber. Eu devo ir num espírito de aprender. Por muito que eu queira, se o meu trabalho é no gabinete, se o meu trabalho é de suporte à equipa que trabalha e que produz valor nas máquinas, eu não tenho o mesmo conhecimento das pessoas que trabalham na máquina. Por muito que eu queira, não tenho. Há uma experiência que se ganha quando se está a trabalhar com a máquina. Então eu devo ser humilde ao ponto de chegar lá e entender a minha ignorância perante as pessoas que trabalham no dia a dia com aquele equipamento, por vezes que há durante anos, e devo ser capaz de tentar aprender, fazer as perguntas corretas e ouvir mais do que falo. O terceiro elemento é respeitar as pessoas. Devemos lembrar-nos que as pessoas merecem respeito e por vezes é a grande diferença entre aquilo que é aplicado no Oriente e aquilo que nós aplicamos no Ocidente é que esquecemos que há uma componente de respeito. Quando nós falamos, por exemplo, na casa do TPM ou na casa do TPS, peço desculpa, enganei-me, há dois pilares, há uma base, os 5S, há dois pilares, o Just-in-Time, o Jidoka e depois há o telhado, que é o sistema todo. Mas na realidade não é só isso que está. Há muitos desenhos, ou digamos, representações gráficas da casa do TPS, esquecem-se que há ali entre os dois pilares existe uma outra componente que é o respeito pelas pessoas. E nós devemos respeitar. Elas têm conhecimentos que se calhar eu não consigo adquirir, nem vou conseguir adquirir tão depressa. Pronto, em termos de elementos é isto que nós temos que pensar. Uma coisa que me esqueci no segundo ponto é, quando eu faço as perguntas, eu devo fazer as perguntas a começar no porquê e não com o quem. Há muita tendência que nós temos de perguntar o quem. Alguém me diz, olha, temos este problema, eu pergunto, ok, quem é que é o responsável por ter feito isso? Ou quem é que fez as neiras? Quem é que estragou, por exemplo? Nós não devemos fazer essa pergunta, devemos perguntar o porquê. Ou seja, devemos olhar para o processo e não para as pessoas. Devemos focar muito, qual é o problema do processo? E alguém me diz, olha, foi porque alguém fez isto, e pode ter sido. Mas eu devo direcionar a pergunta para porquê que a pessoa fez isso. E vou ter muitas respostas. Provavelmente, se eu fizer a pergunta do quem, alguém vai me dar um responsável, eu vou a esse responsável porquê e ele vai me dar outro responsável e vais por aqui fora, sempre a saltar de responsável a responsável, em que toda a gente atira, digamos, o bola de ping-pong uns para os outros. Não é isso que me interessa, eu quero é perceber porque é que o processo falhou. As pessoas não falham porque querem, as pessoas falham porque há uma margem para falhar, para errar, e nós como humanos é natural errarmos, por isso não há outra maneira de o fazer. O que é que eu devo fazer então para fazer uma Game Wall? Quais são os passos que eu devo seguir? A primeira coisa é escolher um tema. O que é que eu vou auditar? Eu muitas vezes faço auditorias e não tenho um tema. Eu saio, vou dar uma caminhada pela fábrica ou onde estiver a fazer o meu Gemba e aquilo que eu observo e vou observando e depois a meio da caminhada sou capaz de escolher o tema. Mas uma Game Walk que seja eficaz deve já ter um tema em mente. Eu vou ver questões de segurança, eu vou ver questões de produtividade, eu vou ver porque é que está a variar uma máquina, vou ver se eles estão a seguir as normas, vou ver se estão a fazer os pães com a quantidade de açúcar que é necessário, o que for. Eu posso ter aqui várias razões para fazer um Gemba. Convém é ter bem patente e bem definida qual é a razão que eu quero ir observar. O segundo ponto é preparar a equipa que eu estou a observar. Por exemplo, chegar lá e ser franco, transparente com aquilo que eu vou fazer. Se eu estou a fazer uma observação, eu tenho que deixar as pessoas confortáveis com aquilo que eu estou a fazer e não pensar que eu estou a fazer controle ou que estou a vigilar. Não é isso que interessa. Interessa é que as pessoas percebam que eu estou lá numa tentativa de tentar melhorar algo, seja a sua segurança, seja a sua produtividade, seja a qualidade das peças que estão a fazer. Eu estou lá com esse intuito e é isso que as pessoas têm que estar cientes, e para isso acontecer eu tenho que as preparar, dizer ao que é que eu estou a ir. Depois, o terceiro ponto é focar em processos, não focar nas pessoas. Eu já disse isso antes, é fazer a pergunta do porquê e não do quem. Quando eu faço a pergunta quem, estou a atirar a resposta para um sujeito individual, e quando estou a tirar um sujeito individual estou a focar-me na pessoa. Quando eu faço o porquê, eu estou a pedir um motivo.
que por norma está relacionado com o processo, e é isso que eu quero. Eu, se tiver um processo mal montado e chego lá com a atitude de quem foi, alguém me dá, e imaginemos o último caso, eu despeço a pessoa, quem vier a seguir, por muito bom que seja, se o processo está mal montado, ele vai cometer os mesmos erros. Não resolvi o problema, e uma coisa fundamental na melhoria contínua é resolver a causa raiz, e para saber a causa raiz tem que ir mesmo à raiz, que normalmente está no processo, seja de formação, seja, até pode ser um processo de envolvimento das pessoas, ou motivação. Nós já falámos muito de motivação e envolvimento. Temos que entender o porquê e não o quem. Depois, o quarto ponto é estar onde se cria valor. Ou seja, seguir o fluxo, seguir a linha onde o valor está a ser criado, não ir para um local aleatório, não. Se eu vou fazer um game, vou fazer um local que importe realmente para a fábrica, um local em que se cria valor. Não vou fazer um game para um local que nunca é usado. Poderei fazer, não vou dizer que nunca o irei fazer, mas só na situação em que já não tenho mais nada para fazer noutro sítio é que eu iria proceder se criar um game desses. Depois, o quinto é registar as observações. O que é que eu quero dizer com registar? É levar um caderninho. Eu costumo levar o meu caderno do Game Walk, onde registro tudo, e eu normalmente não registro aleatoriamente, tenho uma sequência, uma regra, uso muito as perguntas do Kata Improvement, e iremos falar disso num outro episódio mais adiante, mas tenho catalogado e tenho a minha maneira de catalogar e as minhas regras, digamos, a minha norma para catalogar, mas estou a meter tudo direitinho, em que eu tenho tudo aquilo que eu observei. E eu, quando estou a fazer um Game Walk, evito estar a dar sugestões, a dizer melhor agora. Eu evito, não quer dizer que não o faça, ainda é uma coisa que eu tenho que aprender e que tenho que melhorar, mas na minha mente eu estou a chegar a tentar trabalhar-me de maneira que eu não esteja sempre a fazer sugestões. Não, tenho que deixar a equipa chegar às soluções, enquanto mais, se houver aqui um ponto aberto com a equipa, devo deixar, mesmo que eu saiba as perguntas, eu devo deixar a equipa chegar lá, porque o processo de raciocínio, o processo de chegar lá, vai trazer mais valias do que propriamente eu estar a dar a resposta à pessoa. Neste ponto, no Game Wall, eu vou só observar. Por fim, aqui um ponto que é essencial é, sempre que tiver a oportunidade de fazer com mais um par de olhos extra, convidar alguém que não esteja por dentro do processo, convidar alguém que seja de outro departamento completamente diferente, para tentar ter aqui um segundo par de olhos que me vai trazer outras perspectivas, outras visões. Uma pessoa que não tenha conhecimento do processo e que esteja focado noutras coisas que não conhece, vai chegar lá, vai fazer questões muito mais, digamos, incisivas por vezes do que se for uma pessoa que já conhece. Se eu já conheço bem o processo, eu já nem questiono algumas coisas, mas se chegar a alguém que vê uma coisa ridícula, há de me questionar, e eu tenho que ter a humildade para entender, ok, realmente fizeste uma pergunta que eu não sei responder e que eu tenho que pensar bem como é que eu vou responder. Mas se tiverem a oportunidade, levem sempre alguém. Por fim, o sétimo ponto é acompanhamento. Ok, eu já fiz isto, já analisei todos os dados que coletei, tenho dados, vou falar com a equipa, vou apresentar os dados, aquilo que eu observei. Aqui a ideia do acompanhamento é, já que eu apresentei, que eu fiz uma análise, uma observação durante aquele tempo, eu vou apresentar os dados à minha equipa e vamos tentar em conjunto arranjar uma solução para aquilo que foi observado que pode ser corrigido, sejam questões de qualidade, sejam questões de segurança ou de produtividade ou o que for. Isto é importante. Sempre que acabo uma Game Walk, é o que eu digo, devo analisar, devo discutir, devo agir de acordo com aquilo que a equipa achou que seria o melhor ponto a seguir para o próximo passo. O que é que nós temos mais aqui das Game Walks? Nós temos muitas coisinhas ou alguns benefícios que eu já falei que são desde... que são desde a criação de valor, de segurança, ou diminuição de acidentes, mas temos muitas mais coisas além dessas que podem ser utilizadas, que é, permite-me então fazer decisões estratégicas,
permite-me criar, digamos, uma ligação, uma conexão com as equipas que trabalham no terreno, fazer com que, digamos, envolver e aumentar as competências das nossas pessoas, ajuda-nos a detectar problemas, ajuda-nos a detectar, digamos, falhas que estamos a ter, ajuda-nos a aumentar a produtividade. Há aqui imensas coisas que eu posso fazer durante uma Game Walk que ela me vai permitir ganhar. O que é que eu devo ter? Eu devo ter sempre algum tempo agendado para fazer estas Game Walk. Não deve ser aleatório. Quando é aleatório acaba por se esquecer, acaba por não conseguir fazer uma Game Walk como deve ser. Então devo ter sempre algum tempo agendado na minha semana ou mensalmente, dependendo do cargo que estou, para ter a oportunidade de fazer a Game Walk. Nunca nos esquecemos então de tirar as notas, de juntar equipas e de aprender e mostrar respeito. Isto são os critérios essenciais. Como eu disse, estas Game Walks podem ser e devem ser aplicadas em tudo. Não pensem só na indústria, pensem também nos serviços. E sempre que tiverem a oportunidade, saiam do local e vejam. Há várias histórias, isto muito do Game Walk foi introduzido pelo Taishi Ono. Há várias histórias em que ele, quando alguém chega e dava-lhe os factos, ele dizia: ok, tu estás-me a dar os factos, eu estou a ouvir, mas eu quero observar, eu quero ver, eu quero observar as mesmas coisas que tu observaste, só assim é que eu vou conseguir aprender. E isto é importante, nós não devemos nos focar as nossas decisões naquilo que ouvimos, naquilo que nos vem dizer, mas devemos focar as nossas decisões naquilo que nós experienciamos. E é o ponto fundamental. Não ouçam, vejam, toquem, cheirem, ouçam. Isso é importante. Saiam mais vezes se tiverem trabalhos que sejam de escritório, se tiverem trabalhos longe do local onde o valor está a ser produzido, saiam mais vezes, vão lá fora, falem com as pessoas. Vocês vão ver que se as pessoas sentirem que nós estamos preocupados com o seu trabalho, se sentirem que nós estamos lá para os ajudar a melhorar, acreditem que elas vão se abrir mais. Elas vão dar-nos os problemas e vão nos dar soluções e vão procurar evoluir e vão se sentir motivadas. E isso é importante nos dias de hoje. É garantir que as pessoas se sentem envolvidas, garantir que as pessoas se sentem motivadas. Por isso, sempre que tiverem a oportunidade, vão lá fora ver como é que está o processo, vão lá fora ver como é que as coisas estão a correr, se estão a ir de acordo com aquilo que vocês pretendem ou se estão a ir noutro sentido. E se puderem anotar tudo, tenham anotado. Um dia mais tarde vão ter uma situação semelhante. Se vocês já tiverem passado pela mesma experiência, vocês podem ir ao caderninho, podem observar tudo. Eu gosto muito do meu caderno e, como já deu para ver, o meu caderno foi feito à mão, não me comprei, fiz-lo à mão, muito por isso, porque é uma coisa muito pessoal onde eu tenho tudo. E eu neste caderno tenho as coisas mais dispares que pode haver. Eu tenho análises da minha empresa, daquilo que eu vi acontecer, tenho análises quando foi da altura do Covid, eu fiz análises ao sistema de vacinação, da primeira vacina e da segunda, e houve muitas melhorias da primeira para a segunda. Para terem uma ideia, da primeira vez que eu fui levar a primeira vacina, eu estive à espera, desde que eu cheguei lá até ao momento em que eu saí, e eu demorei cerca de 1 hora e 42 minutos. Na segunda vacina, poucos meses depois, demorei cerca de 41 minutos, ou seja, mais de 1 hora a menos. Quando eu fui à terceira vacina, eu entrei e saí em 20 e poucos minutos. Isto demonstrou que valia realmente alguma melhoria no processo. Houve uma aprendizagem e eles já não cometeram os mesmos erros que tinham antes. Eu tenho análises em hospitais, que fiz quando estava à espera na sala de espera de hospitais. Tenho análises de quando fui tratar documentos a serviços do Estado. Tenho uma série de análises que foram feitas no dia-a-dia e que ajudaram-me a praticar e a ter esta visão, porque a prática é que nos dá a experiência, e é esta experiência que nos dá a visão de olhar para alguma coisa e conseguir perceber logo que está ali qualquer coisa errada, está ali qualquer coisa que está a fugir do padrão, ou então está ali uma coisa que está dentro do padrão, mas não faz sentido este padrão, se calhar temos que alterar o padrão. E isto eu consigo com a experiência, com a prática, com o treinar várias vezes, com o sair e dizer, ok, eu tenho que observar o que é que está a passar, o que é que eu vou aprender aqui, e às vezes pegar nesses conhecimentos e levar para outro dos campos que eu tenha.
há muitas vezes eu utilizo campos ou conhecimentos que eu tenho de outras áreas, fora do meu trabalho, e faço a transversão para a minha zona de trabalho e consigo solucionar se calhar coisas que estava com muita dificuldade a resolver. Pensem nisso. Por hoje eu não vou adiantar muito mais. Já sabem, deixem os vossos comentários em baixo, subscrevam se puderem, deixem o like se gostaram deste vídeo. Se quiserem ver algum pormenor mais explicado, partilhem nos comentários, que eu tentarei fazer um vídeo com as vossas dúvidas, ou então responder-vos, se for necessário, através dos comentários. Sem muito mais, despeço-me aqui do Enquanto Conduzo.